Olá, o Entrevista Roma News vai conversar com o ex-governador Simão Jatene, do PSDB, que essa semana protagonizou um lance polêmico, né? Uma votação polêmica na Alepa, e esse é um dos principais assuntos da nossa entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Bom, vamos começar falando, afinal, dessa votação que ocorreu na Alepa no dia 1º agora de setembro, em que foram reprovadas as contas da sua administração no ano de 2018. Né? O senhor esteve na Alepa, inclusive, para defender a aprovação dessas contas, o que acabou não acontecendo. Esse resultado lhe surpreendeu de alguma maneira? Não, primeiro, não aconteceu o que devia acontecer, mas aconteceu a defesa das contas. Segundo, eu não pretendi protagonizar absolutamente nada. O que é verdade é o seguinte: a Constituição define, tá certo, de forma muito clara, que a Assembleia é o controle externo das contas dos governadores, dos governos de modo geral, estaduais, de competência da Assembleia Legislativa. Mas até por uma questão lógica, a Constituição sabe que isso é uma questão eminentemente técnica, etc. O que a Constituição também define? Que é de competência da Assembleia e claramente diz com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Com isso, obviamente, o que foi que o legislador constitucional pretendeu? Evitar que você terminasse caindo, enfim, em algo, porque o julgamento da Assembleia é político, mas significa o quê? Se político não significa qualquer coisa, vale tudo. Não. Político, seguindo determinados parâmetros técnicos, determinados parâmetros que são concedidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas do Estado faz permanentemente avaliação das contas dos governos estaduais e, obviamente, fez aqui do nosso também. Ao final do mandato, ele ouve os atores envolvidos, ouve o Ministério Público de Contas, ouve o próprio governador, o novo governador, inclusive, que se manifestou através da Procuradoria-Geral do Estado, e a partir da análise de tudo isso é que ele emite algo que é dito, chamado de parecer prévio. É este parecer prévio que deve ser apreciado evidentemente, pelo Legislativo. E aí é importante que toda a sociedade saiba. Todo esse rito foi seguido pelo Tribunal de Contas do Estado. Fomos ouvidos, foi ouvido, na verdade, a Procuradoria-Geral do Estado, hoje, através do procurador nomeado pelo atual governador. E, ao final, o tribunal, por unanimidade, e eu faço questão de afirmar isso, porque, para mim, isso é uma questão de honra, inclusive. Por unanimidade, as contas foram aprovadas. Este parecer vai para a Assembleia, e a Assembleia resolveu, alguns membros da Assembleia, para ser mais claro, para não ser injusto, resolveram dizer o seguinte: não, mas o Ministério de Contas, tá certo? Público de Contas, opinou contrário. Mas essa opinião do Ministério Público de Contas passou pelo crivo do Tribunal de Contas, que inclusive identificou uma série de equívocos, como também pela própria Procuradoria do governo atual, que diz com todas as letras, num determinado parágrafo, que o Ministério Público de Contas fez uma confusão entre o que é, tá certo, análise fiscal e análise orçamentária. Bom, diante disso, o que é que faz? O tribunal, então, aprova por unanimidade e a Assembleia resolve propor a rejeição das contas. É importante que se diga que essa aprovação da Assembleia, do Tribunal, foi em setembro do ano passado, ou seja, um ano atrás. E só ontem, tá certo, nos foi dada a oportunidade de presencialmente, pessoalmente, fazer a defesa.
O E senhor o que já nós tinha fomos... conhecimento do parecer? O senhor já tinha conhecimento do parecer? Sim, mas respondi formalmente, tá certo? Mediante o documento. Mas não foi me dado o direito de fazer a defesa oral, de esclarecer. Não, tem. Ou seja, levaram um ano, não para pedir esclarecimentos, porque como é uma coisa eminentemente técnica, é até razoável que eles tivessem dificuldades de entendimento, como tiveram. E vejam, então, onde... E eu vou usar um exemplo muito simples, eu acho que para toda a sociedade entender. Tá? Como é que pode se dizer que umas contas estão erradas, que tem rombo, se nós deixamos em caixa, e eu vou dizer devagarzinho, em caixa, 300, mais um pouco mais de 300, não é de 300 mil, não, é 300 milhões de reais. Está no balanço do Estado, está no balanço do Estado. Nós deixamos assinados, algo em torno de 1 bilhão. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. É 1,5 bilhão de reais de operações de crédito, tá certo? Que são essas operações, inclusive, que estão financiando obras que estão sendo feitas agora. E ainda deixamos no fundo previdenciário, e esse é um recurso que não pode ser mexido, e eu espero que não mexam, porque ele é que dá segurança para a aposentadoria dos servidores, algo em torno de 5 bilhões de reais. Ora, onde é que está o rombo? Foi exatamente isso que nós fomos à Assembleia para perguntar, para tentar entender o que é que estavam supostamente, tá certo? Julgando. Eu, inclusive, ia deixar essa pergunta um pouco mais lá para o final, mas já que o senhor tocou no assunto, quando o atual governador assumiu, ele falou, foi inclusive a imprensa, falar sobre um rombo, um déficit de De 1 1 bilhão bilhão e 200 e milhões. isso, e uma capacidade de investimento de apenas 5% que ele teria herdado da gestão anterior, no caso, o senhor. Então... Coisa mais difícil é você discutir coisa técnica com quem não entende da coisa técnica. Deixa eu te dizer, é sempre um drama isso. Tá? Ora, veja bem, como é que nós teríamos deixado um déficit de 1 bilhão e 400 milhões de reais e a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão técnico, supostamente, mais importante do país, porque é quem administra, é quem gerencia, é quem acompanha as contas do país inteiro e das unidades federativas, deu conceito para o Estado em todos os nossos anos de governo. Os nossos conceitos sempre foram B e A e B. Inclusive no último ano. Ou seja, é uma afronta dizer o seguinte, então a Secretaria do Tesouro Nacional não entende nada, ou, e é importante que eu acho que a sociedade lembre, que nós tivemos durante os nossos 12 anos de governo, o governo federal em uma posição política contrária à nossa. Ou seja, qual seria o interesse do governo federal nos proteger? Dizer que o nosso conceito era A, que o nosso conceito era B, dizer que, na verdade, as contas estavam absolutamente regulares, tendo um rombo de 1 bilhão e 400 milhões. De onde é que vem essa história do rombo? E aí é importante também que a sociedade compreenda. Vem de um não entendimento do que é o resultado primário. O que é essa história de resultado primário? Resultado primário foi uma categoria, tá certo? Um conceito que foi construído, sobretudo, para acompanhar a capacidade dos estados de resgatar suas dívidas. Essa é a primeira coisa. Bom, como é que é calculado o resultado primário? O somatório das receitas não financeiras menos as despesas não financeiras. Mas isso no exercício. Então, poderia ser no mês, poderia ser no semestre, no trimestre ou no ano. Normalmente, se calcula isso no ano. Então, pega as receitas não financeiras do ano menos as despesas não financeiras do ano e isso dá o resultado primário. Muito bom. Nós, nos anos anteriores, em função, inclusive, da crise que todos sabem que o país viveu, lembrem que os estados atrasaram salários, etc., preocupados com isso, nós tivemos o cuidado, nós tivemos a cautela
nos anos de 2015, 2016, 2017, guardar algum recurso para evitar que acontecesse aqui no Estado algo semelhante do que aconteceu com outros estados. Então, aí nós acumulamos uma certa poupança. Quando chegou em 2018, a crise começava a dar sinais de arrefecimento. Nós estávamos com um nível de desemprego que no Brasil inteiro foi muito grave. Em 2017, por exemplo, para que se tenha uma ideia, o Pará perdeu quase 7 mil postos de trabalho. Não tinha mais ameaça de atrasar salário. E nós tínhamos em caixa, entesourado, uma poupança acumulada nos anos anteriores. Nada mais razoável, então, que se utilizasse essa poupança junto com as receitas do exercício para, evidentemente, fazer investimentos. E foi exatamente o que nós fizemos. Os investimentos são esses investimentos que alguns, inclusive, ele está concluindo agora. Esses investimentos que ele inaugurou fazendo festa, tá certo? Com pompa e circunstância, por exatamente esses recursos. Obviamente, então, quando você pega do exercício apenas, a receita foi menor do que a despesa. Mas não ficou rombo, porque isso foi pago com a poupança acumulada nos anos anteriores. Era como se o cidadão comum, durante um ano da sua vida, ele guardou um certo recurso, vamos lá, que ele ganhasse por mês 10 mil reais. No final do ano, ele acumulou, teria ganho 120. Imagine que ele tenha guardado por mês R$1.000. Então, quando ele vai para o ano seguinte, ele não vai zerado, ele vai com 12 mil que ele guardou no ano anterior. Neste ano seguinte, ele, em vez de gastar os 120, que seria 10 mil vezes 12, ele gasta 130. Ele deixou rombo? Não, porque ele pagou com o que ele tinha acumulado no período anterior. E o senhor falou... exatamente isto que aconteceu. Tanto que isso é tão claro que o Tesouro Nacional, inclusive, reconhece e não criou nenhuma penalidade, nenhuma penalização para o governo do Estado, que logo em seguida, é importante que ninguém esqueça, logo em seguida, fez uma operação, tá certo? De 500 milhões de reais. Ora, se o Estado tivesse deixado o rombo, quem é que ia emprestar dinheiro? Se o Estado tivesse deixado 1,4 bilhão de rombo, como eles tentaram fazer crer à sociedade, tu achas que os credores teriam ficado quietos ou não estariam criando movimentos na porta do governo? O senhor, então, por duas... lavada, mentira. O senhor, por 2 vezes, falou em falta de conhecimento técnico. E essa explicação que o senhor acabou de dar para a gente agora, para mim e para os nossos espectadores, o senhor também levou para os deputados na Alepa. Quer dizer, o senhor foi até a Alepa, foi até a tribuna e deu essa explicação. Ainda assim, o resultado foi contrário. Então, o senhor acredita que houve falta de conhecimento técnico, de compreensão disso, ou foi uma votação política? O senhor acredita em questões políticas no resultado dessa votação? Não, eu acho que, num primeiro momento, foi ignorância. Ignorância não é... Eu não quero aí ser agressivo a ninguém. Ignorância no sentido de ignorar, de não saber. Acho que lá atrás, quando chegou no governo, sentou na cadeira, pegou e disse: olha, eu tenho um resultado. Alguém deve ter dito, tá certo? Já, então tem um rombo de 1,4 bilhão. Aí até eu tenho, por boa fé, eu acho que foi falta de conhecimento. Quando nós, já àquela altura, mostramos que isso não era verdade, aí deixou de ser a questão de conhecimento. Porque também alguém podia dizer: sim, Jatene, mas isso é uma explicação tua. Mas será que essa é a explicação verdadeira? Isso está no relatório do TCE também. Ou seja, o TCE reconhece isto. O TCE não seria irresponsável de não dizer nada diante de uma coisa desse tipo. E ele, com isto, diz com todas as letras. Gente, tu consegue ver essas coisas aqui? Né? Se a gente prestar atenção, veja, isto aqui é um documento, na verdade, jornal publicando, tá? De 2006, 2019. Esse aqui, por exemplo, em 2015, dizia que a recessão se espalha por todos os estados, tá? Mas um não. Qual é esse um, como diria o Caboclo? Esse um foi o Pará. Pô. Então, como é que pode, de repente, um governo, por 12 anos, 11 ele trabalha de forma correta, tudo direitinho. No último ano, por absoluta paranoia, maluquice, ele resolve fazer o seguinte: não, no último ano
no último ano do último mandato, ele resolve sair completamente do que seria o normal. Aqui uma outra, olha, isso aqui é legal, 26 de março de 19, dá exatamente os cenários, os melhores cenários. Os dois que estão aqui em cima, na verdade, começa, tá, especificamente, o Paraná e com o Pará, aqui. É só ver isso. Então, o que me agrediu, eu te confesso, é que é uma tentativa absurda de fazer a sociedade crer em algo que não se sustenta. Então, para mim, esse tipo, foi por isso que eu cheguei a dizer o seguinte, que, lamentavelmente, a atitude de alguns parlamentares, eu não quero responsabilizar a Assembleia como um todo, até porque alguns parlamentares foram muito duros na crítica à posição desses que não levaram em conta o parecer do Tribunal de Contas do Estado, né? Teve uma atitude que termina contribuindo para esse momento dramático que a gente está vivendo, onde as pessoas cada vez menos acreditam nos políticos. Mas se ficasse aí, era mal, mas não era tão mal como o que é dramático. Acho que as pessoas não só passaram a desacreditar dos políticos, mas da política. E aí a coisa é grave. Porque na hora que as pessoas não acreditam na política, só fica como alternativa de resolução de conflito o quê? A guerra, o conflito. Na verdade, então, isso é uma coisa... Eu quero continuar acreditando na política. E essa, eu quero dizer, que foi uma das razões porque eu fiz questão de, pessoalmente, fazer a defesa. Não era só uma questão de honra pessoal. Era uma questão de que eu acho que é absolutamente necessário que as pessoas entendam que é possível fazer política diferente. Tá certo? É possível ser correto. Então, tem um trecho do relatório do relator que ele chega a dizer o seguinte, ele admite que, estranhamente, não se tentou, a expressão que ele usa que é, fazer nenhuma maquiagem. Ora, por que nós temos que fazer maquiagem e algo que está correto? Faz maquiagem quem compra respirador que termina não prestando, faz maquiagem, aí sim, essas coisas aí eu não entro no mérito dessa discussão. Mas nós não tínhamos por que fazer maquiagem de nada. Os números foram reconhecidos pela STN, reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria do Estado, o procurador atual, tem um trecho onde ele diz a confusão que o Ministério Público de Contas fez. Se a confusão foi proposital ou não, eu te juro, eu não quero ser injusto para negar, mas tem certos momentos que a sensação é de que é má fé, sim. E o que é pior, aí é grave, porque aí é a utilização política. Mas qual a intenção? Qual a intenção? Qual é a intenção que o senhor acredita? Eu vou ser muito franco. Aí vou fazer um raciocínio simplista, tá certo? Um raciocínio muito simplista, muito simples. Tá? Por que agora, às vésperas de uma eleição? Essa eu acho que é uma pergunta que a sociedade deve se fazer. Mas o senhor seria candidato? O senhor seria candidato? Eu tenho um pânico com essa história de eu ser candidato. E eu te confesso que é um negócio que me assusta até, porque eu não tenho rádio, eu não tenho televisão. Eles passam, na verdade, todo o período entre as eleições, me batendo, inventando coisas, criando factoides. Eu não sei por que essa paranoia, tá certo? Eu gosto tanto de debater, sou tão, acho que, enfim, simples no debate, sou tão simpático no debate, eu não sei por que eles têm um verdadeiro pânico para discutir sobre essas coisas. Eu me lembro que no debate da eleição que eu tive com esse senhor que hoje é governador, que ele disse que eu não era professor dele. E eu me lembro que eu disse que eu não era mesmo, porque se eu fosse, ele era um pouco melhor como técnico, ele era um pouco melhor, tá certo, como profissional. Mas paciência, eu não fui indelicado, eu apenas disse o que pensava. É importante falar, já que a gente tocou no assunto eleição, que esse resultado na LEPA lhe deixa inelegível por 8 anos. Isso significaria que o senhor não poderia nem disputar a prefeitura agora e nem o governo do estado em 2022. Pois é. Será que é isso? Daqui a o que o senhor pretende fazer com relação a isso? O senhor ainda tem intenção de voltar a disputar uma eleição? Daqui a 2 anos. Não, é claro, nós vamos entrar na justiça. Isso aí pode ter absoluto. Tá? E vamos por respeito à população. Eu fui para a Assembleia e disse na minha primeira fala que eu estava ali, sobretudo, por respeito à população. Porque é muito ruim na hora que a população desacredita da história da política.
As pessoas de bem se afastam da política na hora que as pessoas, que na verdade você desacredita. E esse é um pedido que eu quero fazer, sobretudo para os jovens. Não desacreditem. Desacreditem dos políticos, esse, A, B ou C, tudo bem. Isso eu acho que é uma coisa. Mas não desacreditem da política. A política ainda é a única forma de construir, sem agressão, sem violência, uma sociedade melhor, uma sociedade moderna. Eu acho que alguns deputados fizeram depoimentos muito contundentes sobre essa coisa mais política. Eu tentei seguir o caminho mais da avaliação técnica e da demonstração de que o raciocínio e as conclusões que estavam sendo tiradas eram absolutamente equivocadas. Mas algum deputado chegou a dizer o seguinte: quando eu cheguei aqui, eu já sabia qual era o resultado. E, por incrível que pareça, ele usou 2 números e deu um dos 2 números. Tá certo? Ainda perguntou, estavam fazendo boca de urna aí na porta. Isso é muito ruim, porque imagina se isso vira regra. Tá certo? Alguém chegou a dizer, mas isso era o troco, tá, que alguns deputados estão dando para o abandono do Jatene. Mas eles não estão. Eu nunca tive nenhuma relação mais íntima com nenhum deles, então não era isso, eu nunca pretendi. O senhor acha que os deputados do PSDB, eu não posso encerrar a entrevista sem fazer essa pergunta, porque os deputados do PSDB, a bancada do PSDB, que é o seu partido, votou contra o senhor. Então, eles também estavam querendo lhe dar esse troco. Como é que fica a sua relação com o partido agora? Eu não sei, deixa eu te dizer. Eu não sei, primeiro, o negócio de troco. Eu te confesso que eu prefiro me relacionar com quem tem valor e não com quem, na verdade, você tem que dar troco, coisas desse tipo. Eu acho que esse é um outro tipo de... Eu tenho dificuldade de me relacionar, tá certo? Segundo, eu sempre disse que eu nunca imaginei, eu sempre tive dificuldade nessa história de fidelidade a fulano, a Beltrano. Acho que você tem que ter fidelidade a causas. Brigar por coisas é sempre muito miúdo. Eu nunca briguei por coisas, eu sempre briguei por causas. Tanto que eu vou te dizer que surpreendeu quando eu fiz questão de registrar, que eu não liguei para qualquer dos deputados. Liguei nenhum deles. Nem antes e nem depois. Nem antes, não liguei. E não liguei por uma razão muito simples. Eu tenho uma verdadeira aversão a quem se utiliza do poder para impor a alguém fazer algo que ele não quer ou não acredita. Eu não consigo. Seja o poder, tá certo, do dinheiro, seja o poder, tá certo, armado, seja o poder da amizade. Eu acho que nem por amizade você tem o direito de pedir, de constranger, de exigir a alguém que faça algo que não corresponde às suas crenças, aos seus princípios. Então, isso eu começo a responder a tua pergunta. Como é que você fica com a relação a isso? Eu te confesso, eu vou conversar com o partido, porque eu acho o seguinte: se o partido é para se transformar em algo que, seja por qual a razão, tá, é uma extensão do partido do governo, tá certo? Não tem por que existir. Não foi essa a razão por que esse partido foi criado. Pelo contrário. Pelo contrário. Esse partido tem um programa. E um dos pontos desse programa, tá certo, é respeito aos princípios democráticos, é respeito aos princípios éticos, é respeito a princípios morais. Mas tem acontecido isso ali ou acolá com o PSDB. Paciência, que as pessoas se desviem dessas coisas, devem ser punidos pelo fato de ter se desviado, se assim for comprovado. Mas não dá para o partido se desviar disso. O partido está se desviando do que lhe é programático, do que é a sua própria essência. Eu tenho recebido da militância, e quero aproveitar esse momento para, inclusive, agradecer não só aos militantes, mas às inúmeras manifestações de solidariedade que eu tenho recebido. Mas aos militantes eu quero fazer uma fala muito especial. Eu sei que tem gente que é absolutamente apaixonada pelo PSDB. Tem gente que briga pelo PSDB. E certamente não é por isso que se está querendo fazer do PSDB. O PSDB não é isso que se está tentando fazer. Tá certo? As pessoas estão envergonhadas. É a famosa vergonha alheia. Preste atenção uma coisa.
E aí também é bom. Circunstancialmente, um dos deputados, o pai presidiu a sessão que aprovou as nossas contas por unanimidade. Como é que fica esse rapaz? Olha que coisa maluca. O pai, como presidente do Tribunal de Contas do Estado, aprovou e fez questão de votar, porque ele podia não votar, já que ele era o presidente, era-lhe concedido o direito de não participar da outra. Mas fez questão de votar para aprovar com a unanimidade as nossas contas. E o filho, sem dizer nada, simplesmente vota contra. São razões muito fortes que a própria razão desconhece, mas eu imagino, inclusive, emocionalmente, como é que deve ficar. Então, é essa coisa, certas horas, que me exaspera. Eu não consigo aceitar que se utilize o poder para constranger, tá certo? Que se utilize o poder. Eu não discuto a fraqueza de quem se deixa usar, porque eu não sei as razões pessoais de cada qual. Mas eu discuto, sim. Eu discuto a questão de quem termina sem limite, utilizando essas coisas no sentido de fazer valer a sua vontade. Tanto que eu disse só uma coisa. Eu espero que vocês não votem pela consciência alheia. Olha, o deputado Eliel, se eu não estou equivocado, fez um depoimento que me deixou estarrecido pela analogia que ele criou. A sensação que eu tenho, segundo ele, é bom vocês verificarem, é como se fosse alguém que está pagando pistoleiros para eliminar uma pessoa, mas tenham cuidado que, normalmente, depois, os próprios pistoleiros são eliminados. Isso foi dito por um deputado. Gente, olha o nível em que se chegou. Então, eu não quero fazer acusações prévias, não quero. Eu quero que, obviamente, utilizar de todos os instrumentos dentro da legalidade para que isso passe pelo crivo jurídico. E eu ainda acredito na justiça. Eu ainda acredito na justiça. Eu acho que é tão gritante o que foi feito, é tão absurdo, né? Porque não corresponde nem aos técnicos, nem corresponde aos fatos. Gente, 1,4 bilhão de déficit teria criado um tumulto na praça, como dizem normalmente, ou seja, os credores todos teriam ficado em pânico. O que nós tivemos depois do nosso governo foi a inauguração de obras que nós deixamos, algumas prontas, que tentaram criar, tá certo, uma fantasia e dizer que não estavam prontas, e outras que estavam faltando pouca coisa para acabar. Como é que pode estar quebrado o Estado com essa que faz isso? Então, eu acho que a sociedade tem um momento importante aí para refletir sobre esse tipo de coisa. E aí eu não posso deixar de insistir nisso. Nós só temos uma alternativa de construção de uma sociedade melhor. É as pessoas todas, o maior número de pessoas possível, ingressar na política nas formas mais variadas. Não significa ser candidato, mas a política não pode ser deixada nas mãos simplesmente daqueles que as utiliza ou que a utiliza para atender os seus interesses pessoais, as suas vontades e caprichos. Tá certo. O nosso tempo está acabando, passou voando. Eu conversei aqui com o ex-governador Simão Jatene, do PSDB, explicando aí toda essa situação da reprovação das contas na LEPA. Ele acabou de falar para a gente que vai recorrer na justiça para reverter esse resultado. Eu lhe agradeço muito a sua participação, a franqueza aí das suas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero, mais uma vez, parabenizar vocês. E quero deixar claro, eu agradeço não só como ex-governador, não, eu agradeço como cidadão. E eu acho que a sociedade, mais do que nunca, precisa cada vez mais ter elementos para, de fato, julgar, a partir da transparência dos fatos, fazer seus julgamentos e as suas escolhas. Senão, nós não temos saída. Eu acho que ninguém pretende ser motor da história, mas ninguém tem o direito de ir a reboque dela. A história, ela é construída por muitas mãos, muitos corações. E eu quero festejar a iniciativa de vocês. Muito obrigado, até porque pouca gente hoje
gosta de me ouvir, tá certo? Tem impérios de comunicação aí que me querem à distância, tá certo? Ou então dizem o que eu não digo. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigada também. O Entrevista Roma News fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.